Olá, alunos! A aula de hoje é de matemática, oitavo ano, álgebra, monômios e as suas operações. Agora, vamos iniciar o estudo de uma parte da matemática que faz uso de letras no lugar de números, a álgebra. Eu vou iniciar a minha explicação através de um exemplo. Em uma sorveteria, cada sorvete custa R$2. Quanto vou gastar na compra de 6 sorvetes? Então, R$2 custa um sorvete. Se eu for comprar 6, vou multiplicar 2 vezes 6, vai ser R$12. Resposta: vou gastar R$12. Mas vamos supor que a situação mude, né? Está um dia muito quente e eu resolva a comprar 7 sorvetes. 2 vezes 7, vou gastar R$14. Minha mãe está em casa e provavelmente ela vai gostar de tomar um sorvete também. Então, vamos supor que eu compre 8 sorvetes. 8 sorvetes, R$16. Vocês podem notar que em cada situação, o valor do meu gasto, ele muda. Então, essa quantidade, ela muda o valor da minha compra. E essa quantidade, como ela está mudando a todo instante, eu posso estar chamando de variável, porque ela está variando conforme a situação, e eu posso representar essa variável através de letras, que pode ser o X, o Y, o A, qualquer letra do alfabeto. Então, como é que eu posso estar representando esta situação algebricamente? Eu vou representar assim: 2 vezes X. O 2 aqui representa o meu preço, que ele é fixo, R$2, e o meu X, a quantidade de sorvete. Então, conforme a minha quantidade de sorvete vai mudando, o valor do meu gasto, ele vai também se modificando. Então, 2x é a minha expressão algébrica desta situação citada acima. Agora, responda com uma expressão algébrica. X sorvetes custam quantos reais? Nós já vimos, então, a nossa expressão algébrica vai ser 2 vezes X. O 2 aqui é o meu preço. E o meu X, a minha quantidade. Portanto, a minha expressão algébrica vai ser 2x. Qual é o valor dessa expressão para x igual a 2? Então, x igual a 2 são 2 sorvetes. A minha expressão é 2 vezes x. Se eu comprar 2 sorvetes, então eu vou ter 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, para encerrar essa minha explicação, quando eu tiver uma situação em que eu tenho uma mudança de quantidade ou de números, eu posso estar trocando essa quantidade por uma variável, que é uma letra, né? Que pode ser
um X, um Y, um A, assim por diante. Então, a expressão algébrica que representa esta situação vai ser 2x, sendo x um número que pode estar mudando a todo instante, conforme a situação. Como nós já vimos no exemplo anterior, 2x ela representa uma expressão algébrica. E aqui nós temos outros exemplos. 2x², 3ab e 8x também é uma expressão algébrica. Porém, 2x², 3ab e 8x, elas são monômios também. O que são monômios? De maneira geral, elas possuem a parte numérica e a parte literal. Então, quando eu tenho 2x², esse 2 aqui, ele vai se chamar coeficiente. Ele é um monômio na qual ele tem 2 como coeficiente e x² como parte literal. Monômios. Então, outros exemplos de monômios. 3ab. 3 é coeficiente. E AB, parte literal. Outro exemplo. 11xy. 11 coeficiente e xy, parte literal. Monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, dizemos que são semelhantes. Então, quando eu tenho 3ab e menos 11ab, eu posso dizer que eles são semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. Outro exemplo. 31xy e 9xy. Eles são semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. E por último, menos 2x, 4x, 11x e 2x, eles são semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. Adição e subtração com monômios. Quando uma expressão algébrica apresenta monômios semelhantes, nós podemos adicionar ou subtrair os coeficientes desses monômios. Por exemplo, 2x mais 6x igual a... Eles são semelhantes? Sim, porque eles possuem a mesma parte literal, que é x. 2x mais 6x é igual a 8x. Outro exemplo, 4ab mais 2ab mais 3ab. Isso vai ser igual a... Eles são semelhantes? Não, novamente, eles são semelhantes. Então, vamos fazer a soma. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9ab. E se por um acaso eu tiver 5y mais
3A. Eu posso adicionar? Não, eu não posso fazer essa adição, porque eu não tenho termos semelhantes. Agora, nós vamos estudar a subtração. Subtração. 4x menos 3x. São termos semelhantes. Nós temos termos semelhantes, que é o x. Então, nós podemos fazer a subtração. 4x menos 3x, 1x. Ou somente x. Por quê? Porque esse número 1, ele é um elemento neutro. Tanto faz chamar de 1x como de x. Outro exemplo. 10a menos 5a. Eles são semelhantes? São. O A e o A aqui. 10 menos 5, 5. 5A. Se eu tiver em uma subtração, por exemplo, 15x menos 9y, essa subtração, ela não é possível realizar porque nós não temos termos semelhantes. Outra operação que podemos efetuar com os monômios é a multiplicação. Para determinar o produto de dois monômios, multiplicamos os coeficientes e depois multiplicamos a parte literal. Por exemplo, 3x ao quadrado que multiplica 4x à terceira. Então, primeiro vamos multiplicar os coeficientes. 3 que multiplica 4. E depois multiplicamos a parte literal. X ao quadrado que multiplica x à terceira. Então, aqui nós temos 3 vezes 4, 12. E na parte literal, nós seguimos a regra das potências. Base aqui é x. Quando eu tenho multiplicação das potências, eu somo os meus expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Então, 3x ao quadrado que multiplica 4x ao cubo, isso é igual a 12x à quinta. Outro exemplo. 4xy que multiplica 2x ao quadrado y à terceira. Vou multiplicar os coeficientes, então, 4 vezes 2 e multiplicar a parte literal. X, que multiplica x ao quadrado, que multiplica y, que multiplica y ao cubo. Então, isso vai ser igual a 4 vezes 2, 8. E vamos multiplicar a parte literal. Quando eu não tenho expoente nenhum, ele representa o número 1. Então, 1 mais 2, x à terceira, que multiplica y. Quando eu não tenho número nenhum, ele tem o número 1 aqui. 1 mais 3, 4. Portanto, 4xy que multiplica 2x ao quadrado de y à terceira, isso vai ser igual a 8x ao cubo de y à quarta. Logo, lá no Fundamental 1, quando eu tenho uma multiplicação, vamos por 2 vezes o meu 3, a minha multiplicação ela era representada por um
x. Quando nós vamos para o Fundamental 2, nós aprendemos que a multiplicação é um pontinho, 2 vezes 3. Quando nós chegamos agora na álgebra, esse sinal que era um pontinho, que representa uma multiplicação, passa a ser assim, ó, A vezes B. Ele pode ser A vezes B ou pode ser apenas AB. Todos esses aqui, eles representam uma multiplicação. Agora, finalmente, por último, a divisão de monômios. Para determinar o quociente de monômios, dividimos os coeficientes e depois dividimos a parte literal. Por exemplo, 15x à quinta dividido por 3x ao quadrado. Então, eu vou dividir 15 por 3 e vou dividir x à quinta por x ao quadrado. Então, isso vai dar 15 dividido por 3 vai ser 5. 5. X à quinta dividido por x ao quadrado, eu vou conservar a minha base x e vou subtrair os meus expoentes. 5 menos 2, 3. Então, o resultado de 15x à quinta dividido por 3x ao quadrado, isso é igual a 5x à terceira. E acabou. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Obrigada. Até a próxima.